Um milionário entra em um hospital pensando que vai fechar mais um negócio. Mas tudo muda quando ele vê três menininhas idênticas chorando na porta da UTI. Uma delas olha para ele com os mesmos olhos que ele vê no espelho. O que era uma visita de negócios se transforma no maior reencontro da sua vida. E o segredo que estava enterrado há 5 anos agora vem à tona. Essa é a história de uma descoberta inesperada, um reencontro com o passado e a chance de formar uma nova família. Prepare-se para se emocionar. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste essa história. Fernando Cavalcante não era homem de se deixar abalar por emoções repentinas. Aos 43 anos, já tinha construído um império no setor imobiliário e aprendia a desconfiar até do próprio reflexo. Para ele, tudo na vida era um contrato. Claro, objetivo e assinado. Por isso, ao entrar no Hospital São Brás, em Belo Horizonte, naquela manhã de segunda-feira, esperava apenas mais uma reunião de negócios para a expansão da ala pediátrica, que ele mesmo financiaria. Nada além de um compromisso frio, planejado e lucrativo. Vestia um terno cinza escuro impecavelmente alinhado, sapatos engraxados à perfeição e carregava uma pasta de couro italiano com os documentos do projeto. Saiu do elevador no quarto andar como quem desce de um pedestal, direto ao encontro do conselho diretor da instituição. Mas então viu. Do outro lado do corredor, bem em frente à porta da UTI pediátrica, três menininhas estavam sentadas no chão frio, lado a lado, como se formassem um único ser dividido em três corpinhos frágeis. Tinham os cabelos castanhos claros, presos em rabo de cavalo, vestidos rosa idênticos, e seguravam as mãos umas das outras com força. A menor delas chorava em silêncio. A do meio apertava contra o peito um urso de pelúcia, já encardido de tanto uso. A terceira mantinha os olhos cravados no chão, como quem ouve um segredo cruel que não sabe como processar. Fernando vacilou por um segundo, hesitou no passo. Aquilo não fazia parte do roteiro. Aquela dor visível, nua, atravessava o ar como se estivesse fora do tempo e do mundo dele. Foi então que a do meio levantou os olhos. Os olhos. Fernando parou de respirar. Grandes, castanhos, angustiados, exatamente iguais aos seus. Fernando piscou várias vezes, como se os olhos da menina pudessem ser fruto de uma alucinação. Mas não eram. A semelhança era tão gritante que ele sentiu o estômago revirar. O mesmo tom castanho profundo, a mesma curvatura sutil das sobrancelhas, até o leve tremor no canto dos lábios. Tudo o lembrava de si mesmo aos 5 anos, numa fotografia antiga guardada num porta-retratos de vidro que sua mãe insistia em manter na estante da casa em Ouro Preto. Ele se obrigou a respirar fundo e dar mais um passo. A pasta escorregou um pouco da mão suada e ele a apertou com mais força. Aquilo não fazia sentido. Ele nunca tivera filhos. Ao menos, não que soubesse. As três meninas olharam para ele agora. A do meio, que antes abraçava o urso, ainda mantinha os olhos fixos no rosto de Fernando. A mais velha, se é que era mais velha, talvez apenas mais corajosa, se levantou, limpando os olhos com as costas da mão e puxando as irmãs pelas mangas. Parecia protegê-las de um estranho, ou talvez de algo pior. "Meninas!" chamou uma voz aflita ao fundo. Fernando se virou e viu uma mulher jovem, talvez nos 30 e poucos anos, vindo na direção delas com um jaleco branco por cima de roupas comuns. Ela tinha os cabelos presos em um coque apressado, olheiras profundas e passos decididos. Devia ser enfermeira, talvez assistente social. "Elas são da paciente do 408", explicou rapidamente, olhando de soslaio para Fernando, como quem já estava acostumada a desculpar crianças chorando pelos corredores. "A mãe delas está em coma, induzido. Acidente de carro na BR-262. Só sobreviveram porque estavam presas nas cadeirinhas." O mundo de Fernando parou. Ele conhecia a BR-262. Conhecia como quem carrega uma memória que prefere não revisitar. E mesmo sem querer saber, as palavras escaparam de sua boca. "Qual o nome da mãe?" A enfermeira hesitou por um segundo, mas respondeu. "Elisa Martins." O nome atingiu Fernando como uma avalanche. Elisa.
Aquela simples palavra, Elisa, soou mais alta do que qualquer sirene hospitalar. Fernando sentiu a garganta secar. O nome trouxe de volta lembranças que ele acreditava enterradas sob camadas de decisões racionais e contratos irrecorríveis. Ele se lembrou da voz dela, dos cabelos ondulados caindo sobre os ombros, da risada doce e dos sonhos que os dois compartilhavam quando eram apenas estudantes na Universidade Federal de Viçosa. Elisa foi o único amor verdadeiro da juventude de Fernando. Namoraram por quase 2 anos, entre idas e vindas, até que ele decidiu aceitar um estágio em São Paulo e, sem aviso, foi embora. Cortou os laços, como fazia com tudo que envolvia emoção. Não houve despedida, não houve explicação, apenas silêncio. E agora, quase 2 décadas depois, Elisa estava em coma numa UTI. E 3 meninas com os olhos dele choravam do lado de fora. Ele precisou se apoiar na parede por um instante, sentindo o mundo girar. A enfermeira notou seu estado. "O senhor está bem?" Fernando não respondeu. Os nomes começaram a se alinhar em sua cabeça como peças de um quebra-cabeça que ele sempre se recusou a montar. Elisa. BR-262. Meninas de 5 anos com seus olhos. Era possível? Teria Elisa escondido dele uma gravidez? Seriam aquelas meninas suas filhas? "Eu preciso ver ela." A Elisa balbuciou. "Por favor." A enfermeira estreitou os olhos. "O senhor é parente?" Fernando hesitou. Pela primeira vez na vida não sabia o que responder. "Eu fui muito próximo dela. No passado, é importante." A mulher o encarou por mais um segundo, avaliando sua sinceridade. Por fim, deu um suspiro cansado. "Um minuto, mas ela está sedada. Não vai ouvir nem ver nada. E não toque em nada, por favor." Fernando assentiu com um aceno rígido e seguiu atrás dela até a porta de vidro da UTI 408. Quando entrou, quase não reconheceu Elisa. Ela estava imóvel, pálida, com tubos e fios ligados a máquinas que apitavam em intervalos ritmados. O rosto, embora machucado, ainda conservava a mesma delicadeza de antes. As pálpebras tremiam levemente, como se estivesse em um sonho turbulento. Fernando se aproximou devagar. Ficou em silêncio por um instante. "Elisa", murmurou com a voz embargada. "O que você fez? Por que não me contou?" Mas a resposta viria, como sempre, do lado de fora daquela sala. A imagem de Elisa entubada não saía da mente de Fernando. Mesmo horas depois, já de volta ao estacionamento do Hospital São Brás, ele não conseguia dar partida no carro. As mãos tremiam, os pensamentos atropelavam-se. Pela primeira vez em anos não estava no controle. As meninas, os olhos delas. Ele precisava saber a verdade. No banco do passageiro, sua pasta de couro estava esquecida. Os papéis da proposta de expansão hospitalar agora pareciam irrelevantes. Fernando abriu o celular, deslizou pelos contatos até encontrar o número de alguém que não via há muito tempo. Dr. Eduardo Nogueira, um advogado velho conhecido da época da faculdade. "Fernando Cavalcante?" A voz do outro lado soou surpresa. "Pensei que tivesse sido abduzido pelo mercado financeiro." "Preciso da sua ajuda, Duda. É sobre Elisa Martins. Você lembra dela?" Houve um longo silêncio. "Lembro. Vocês dois eram inseparáveis. O que houve?" "Acabei de reencontrá-la. Está internada aqui em Belo Horizonte em coma e tem 3 meninas com ela. Pequenas, iguais a mim. Quero saber se ela teve filhos, se registrou algo em cartório. E quero saber quem é o pai." O advogado entendeu de imediato a urgência. "Me dá algumas horas. Vou puxar tudo que conseguir." Fernando desligou e recostou a cabeça no banco. Enquanto esperava, passou no hospital para levar algumas guloseimas às meninas. Uma funcionária do setor social chamada Dona Márcia o interceptou. "O senhor é da família da Elisa?" "Ainda não sei", respondeu com honestidade. "Mas quero ajudar. As meninas têm onde ficar?" "Por enquanto estão provisoriamente sob responsabilidade do hospital. Mas se ninguém da família aparecer, será caso para o conselho tutelar." "E o pai delas?" Dona Márcia mordeu o lábio inferior, com um semblante grave. "Elisa nunca falou sobre ele. Quando foi internada, só carregava a certidão de nascimento das meninas.
Clara, Lívia e Luísa. Sem nome do pai. Os nomes. A ausência da paternidade. A semelhança no olhar. Fernando sentiu o peso da possibilidade tornar-se mais real. De volta ao carro, o celular vibrou. Era Eduardo. Tem coisa, Fernando. A Elisa deu entrada em um processo de pensão alimentícia contra um pai desconhecido. Há 6 anos. Nunca concluiu. Mas tem registro do endereço dela em Ribeirão das Neves. E mais, encontrei uma carta arquivada no processo. Nunca foi enviada. Fernando engoliu em seco. Me manda. O arquivo chegou por mensagem. Ele abriu com o dedo trêmulo. A caligrafia era inconfundível. Era dela. Fernando, eu sei que você provavelmente já me esqueceu. Mas não consigo mais fingir que essas meninas não têm o direito de conhecer o pai. São suas filhas, mesmo que você nunca tenha pedido por isso. Eu não queria te procurar por orgulho, mas agora eu só quero que elas tenham um pedaço seu. Elisa. Fernando sentiu o peito afundar. Ali, naquele instante, sua vida mudava para sempre. Fernando passou a madrugada em claro. A carta de Elisa ecoava em sua cabeça como um sino que não podia ser ignorado. Ele releu cada linha dezenas de vezes, imaginando os momentos em que Elisa pensou em enviá-la e desistiu. As palavras eram sinceras, doloridas, e o colocavam diante de um fato inquestionável. Aquelas 3 meninas podiam ser suas filhas. Na manhã seguinte, ele voltou ao Hospital São Brás. Pela primeira vez, não com a postura de executivo, mas com algo parecido com medo. Medo do que poderia encontrar. Medo de sentir demais. Dona Márcia o recebeu com um olhar desconfiado. O senhor voltou. Quero falar com elas, disse ele direto. Com as meninas. Ela hesitou por um instante. Tem certeza? Elas estão muito fragilizadas. Só ontem à noite a menor, a Luísa, teve febre. A Clara não fala nada desde o acidente. E a Lívia, a do meio, ela pergunta o tempo todo se a mãe vai acordar. Fernando respirou fundo. Eu tenho o direito de tentar. E talvez a obrigação. Dona Márcia, enfim, assentiu. As meninas estavam numa pequena sala lúdica ao lado do setor pediátrico, cercadas por brinquedos, desenhos e livros. Mas nenhuma brincava. Clara encolhida num canto com um cobertor, Lívia deitada de barriga para baixo encarando o chão, e Luísa, com o ursinho agora costurado às pressas, cantarolava baixinho para si mesma. Fernando entrou devagar, como quem pisa em chão sagrado. Oi, meninas! Lívia foi a primeira a levantar o olhar. Ela o reconheceu. Os olhos dela ainda carregavam o reflexo exato dos dele, mas havia algo mais. Uma mistura de confusão e esperança. Clara se encolheu. Luísa apenas o observava em silêncio. Meu nome é Fernando, continuou agachando-se para ficar na altura delas. Eu conheci a mamãe de vocês há muito tempo. Lívia se aproximou devagar. Você é amigo da mamãe? Fernando sorriu de leve com os olhos marejados. Fui, e talvez seja mais do que isso. A menina inclinou a cabeça. Mais do que amigo, ele não respondeu. Apenas abriu a pasta e tirou o desenho que Lívia havia feito no hospital. Entregue a Dona Márcia na noite anterior, onde havia 3 meninas de mãos dadas, com uma figura masculina ao centro e um coração. Ela o olhou, séria. Você é o moço do desenho? Fernando apenas assentiu, engolindo em seco. E pela primeira vez, Lívia sorriu. Assumir o papel de pai nunca esteve nos planos de Fernando. Nem quando jovem, nem agora, em sua vida adulta, cercada de compromissos milionários, viagens de negócios e cafés frios tomados entre reuniões. Mas havia algo naquela carta de Elisa e naquele sorriso tímido de Lívia que havia desmontado toda a sua lógica construída com tijolos de racionalidade. Nos dias seguintes, Fernando passou a frequentar o hospital não como investidor, mas como presença constante ao lado das meninas. Levava suco de caixinha, gibis antigos e até tentou ler uma história em voz alta, mesmo com a voz trêmula. Clara ainda não falava com ele. Luísa, por vezes, soltava perguntas inesperadas. Você vai sumir também? Você mora numa casa com jardim? Tem cachorro? Mas era Lívia quem mantinha o elo entre os 4. Dona Márcia, sempre atenta, chamou Fernando numa tarde chuvosa.
As meninas estão começando a criar vínculo. Isso é bom, mas perigoso. Elas estão sob observação do conselho tutelar. Se nenhum parente for localizado até sexta-feira, vão para um abrigo temporário. Fernando franziu o senho. Abrigo? É o protocolo. E se eu... Ele parou, como se tentasse organizar o pensamento. E se eu solicitar a guarda provisória? Dona Márcia o analisou com olhos experientes. O senhor é pai delas? Ainda não tem um teste, mas... Tudo indica que sim. E mesmo que não seja, eu não consigo deixá-las. Ela respirou fundo. Vai ter que convencer o juiz. E rápido. Eles não facilitam para quem aparece de repente, ainda mais sem laço formal. No dia seguinte, Fernando procurou o advogado Eduardo. Quero fazer o teste de DNA e quero entrar com o pedido de guarda emergencial. Eduardo, do outro lado da mesa, o olhou surpreso. Tem certeza do que está fazendo? Isso vai mexer com tudo. Sua imagem, sua rotina, sua liberdade. Fernando o interrompeu. Já está tudo mexido. Com o processo iniciado, ele foi orientado a conversar com a assistente social do Fórum de Infância e Juventude. A profissional, doutora, Cíntia Moraes, o recebeu com frieza e objetividade. O senhor vive sozinho? Alguma experiência com crianças? Tem condições de manter 3 menores sob seus cuidados, inclusive psicológicos? Fernando respondeu a cada pergunta com a convicção de um homem que finalmente sabia onde deveria estar. Eu não tenho todas as respostas, doutora, mas tenho disposição e amor, mesmo que seja recente, mesmo que tenha começado agora. Ela suspirou, fechou a pasta de relatórios e murmurou. Às vezes é isso que falta em muitos lares com todos os documentos em dia. A sala de audiências era fria, iluminada por lâmpadas fluorescentes que zumbiam de tempos em tempos. Fernando sentia a gravata apertar o pescoço, mesmo estando levemente frouxa. À sua frente, um juiz austero folheava os documentos com a lentidão cirúrgica de quem já tinha visto de tudo. E ainda assim se surpreendia com histórias como aquela. Senhor Fernando Cavalcante, começou o juiz, sem levantar os olhos. O senhor solicita a guarda provisória de Clara, Lívia e Luísa Martins, menores de idade, filhas de Elisa Martins, atualmente internada em estado crítico e sem pai declarado em certidão. Confere? Sim, meritíssimo. Temos aqui a declaração da assistente social, depoimentos das enfermeiras, da pedagoga voluntária do hospital e do próprio advogado da parte solicitante. O exame de DNA, no entanto, ainda não chegou. Fernando manteve-se em silêncio. O advogado Eduardo, ao seu lado, o advertira. Não interrompa, não demonstre descontrole. A ausência do resultado impede a confirmação biológica. E o senhor, até onde consta, jamais esteve presente na vida das menores. O juiz, então, o encarou diretamente. O que o faz acreditar que é o melhor tutor para essas crianças? Fernando se levantou. Olhou em volta. Na fileira atrás, Lívia, Clara e Luísa estavam sentadas com Dona Márcia. A menor balançava as perninhas. A mais velha mantinha os olhos baixos. Lívia, firme como sempre, o observava com os olhos dele. Meritíssimo, eu não vim aqui com respostas prontas. Não tenho histórico de paternidade, nem uma foto com elas na infância. Mas desde que olhei nos olhos da Lívia naquele corredor de hospital, alguma coisa em mim mudou. Eu não vim buscar perdão. Eu vim me responsabilizar. Pausou. Respirou. Eu posso oferecer casa, estudo, saúde, tudo o que o dinheiro compra. Mas quero oferecer mais. Quero o que ele não compra. Presença, cuidado, amor. E mesmo que o DNA diga que eu não sou o pai, eu não pretendo ir embora. Um silêncio denso caiu sobre a sala. O juiz fechou a pasta. Decisão provisória será emitida em até 48 horas. Fica sob responsabilidade da Vara da Infância acompanhar o senhor nas próximas semanas. Fernando agradeceu com a cabeça e saiu com o coração aos pulos. Na calçada do fórum, enquanto esperava o carro, o celular vibrou. Era uma mensagem de Eduardo. Chegou. Resultado do DNA. Compatível em 99,98%. Você é o pai. Fernando leu e releu a mensagem. As pernas falharam. Sentou-se no banco mais próximo e colocou as mãos no rosto. Não chorava. Não ainda. Mas pela primeira vez em muito tempo,
sentia-se completo. Do outro lado da rua, as três meninas brincavam com um pacote de pipoca. Lívia, percebendo que ele as olhava, ergueu a mão e acenou. E Fernando, com um sorriso simples, acenou de volta. Fernando nunca havia reparado em detalhes como o som do relógio da parede às 6 da tarde, a necessidade de ter suco na geladeira ou a frequência com que se pisava em brinquedos espalhados no chão. Mas bastou um único final de semana com as meninas em sua casa, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte, para perceber que o luxo silencioso de seus dias seria substituído por algo muito mais barulhento e muito mais vivo. A casa moderna, minimalista, com janelas de vidro do chão ao teto e móveis em tons neutros, agora era tomada por desenhos colados com fita crepe, ursinhos enfileirados no sofá e sapatilhas cor-de-rosa no tapete da sala. A adaptação foi um choque para todos. Clara continuava introspectiva, dormia agarrada num cobertor puído e acordava gritando por Elisa no meio da madrugada. Luísa fazia birras monumentais para tomar banho e tinha medo de ficar sozinha até mesmo no banheiro. Já Lívia, com sua maturidade precoce, tentava ajudar o tempo todo, cuidando das irmãs como se fosse a mais velha, embora fossem trigêmeas. Fernando, por sua vez, travava pequenas batalhas invisíveis. Aprendeu a cozinhar macarrão com salsicha, procurava vídeos no celular para aprender a fazer trança e passou a acordar mais cedo do que nunca para preparar lanches, organizar mochilas e dar bom dia com um beijo na testa. Elas são trigêmeas, mas completamente diferentes, né? Comentou Eduardo em uma visita, observando o caos da nova rotina. Como toda família, respondeu Fernando, cansado, mas sorridente. Certo dia, enquanto Clara dormia, Luísa montava uma torre de blocos e Lívia desenhava na varanda. Fernando se pegou observando as três com um nó na garganta. Não era mais o mesmo homem. As reuniões foram ficando mais espaçadas, os contratos adiados, a tal expansão da ala pediátrica, aprovada, mas agora sob o nome de Elisa Martins, uma homenagem silenciosa à mulher que, mesmo em coma, tinha feito dele alguém melhor. Mas a tranquilidade recém-adquirida não duraria. Em uma tarde cinzenta, Fernando foi chamado ao hospital com urgência. Elisa apresentara uma reação inesperada. Movimentara os dedos, abrira brevemente os olhos e murmurara um nome. Fernando. Fernando correu pelos corredores do hospital São Brás, como da primeira vez. Mas agora o motivo era outro. Uma enfermeira lhe ligara às pressas. A Elisa... Ela abriu os olhos por alguns segundos, disse seu nome e chorou. O coração dele batia como um tambor fora de ritmo. Ao entrar na UTI, encontrou a médica de plantão, doutora Patrícia Leal, com um semblante cauteloso. Os sinais são bons, Sr. Fernando. Os reflexos neurológicos estão respondendo, o edema cerebral diminuiu. Não é garantido que ela despertará completamente ainda hoje, mas... Estamos otimistas. Fernando se aproximou do leito. Elisa estava mais estável, com a respiração auxiliada, mas sem os mesmos tubos e aparelhos que a cercavam dias atrás. Sua pele ganhara um leve tom de cor. Os dedos agora tremiam levemente, como se ensaiassem gestos esquecidos. Elisa, sussurrou Fernando sentando-se ao lado. As meninas estão bem. Estão comigo. Lívia, ela se lembra de você todos os dias. Uma lágrima escorreu pela lateral do rosto de Elisa. Fernando pegou a mão dela com delicadeza. Eu li sua carta. Fiz o teste de DNA. Elas são minhas. Nossas. Estou aqui. Elisa não respondeu com palavras, mas seus olhos se moveram sob as pálpebras fechadas. Um sinal. Um reencontro à beira do invisível. Do lado de fora da UTI, Fernando encontrou Lívia sentada no banco com um desenho no colo. Era a imagem de uma mulher deitada numa cama cercada por 3 meninas e um homem sorrindo. No topo da folha, em letras desajeitadas, ela escrevera: Estamos esperando você, mamãe. Ele a pegou no colo e abraçou com força. Ela vai voltar, disse com convicção. Lívia por fim soltou. Quando ela voltar, você vai embora? A pergunta o cortou por dentro. Nunca mais. Mas o destino não costuma seguir apenas a vontade dos que amam. Na manhã seguinte, Elisa abriu os olhos por completo.
Sussurrou o nome das filhas. Chorou. E ao ver Fernando, sua expressão oscilou entre ternura e choque. O que você está fazendo aqui? O silêncio que se seguiu ao despertar de Elisa foi mais ensurdecedor que qualquer alarme de emergência. Fernando se manteve de pé, imóvel diante do leito. Seus olhos buscavam abrigo nos dela, mas Elisa os desviava, como quem contempla uma ferida ainda aberta. O passado tinha retornado, não como lembrança, mas como presença física. "O que você está fazendo aqui?" repetiu ela, mais fraca, mas com uma dureza que cortava. Eu... eu soube do acidente. Estava no hospital por acaso. Vi as meninas. As meninas, ela murmurou, virando o rosto para o teto. Você não devia tê-las conhecido assim. Fernando deu um passo à frente. Elisa, eu não sabia. Se soubesse, eu teria... Teria o quê? Interrompeu ela com a voz falha. Ficado? Respondido minhas cartas? Dado as caras quando precisei escolher entre comida e fralda? O silêncio voltou. Fernando abaixou a cabeça. Eu fui covarde. Eu fugi de você, de mim. Mas agora estou aqui, e não vou fugir de novo. Ela fechou os olhos por um instante. As meninas estão bem? Sim, comigo, desde o acidente. Eu fiz o teste de DNA. Sou o pai. Estou cuidando delas. Elisa virou-se devagar, como quem confronta uma avalanche. E elas gostam de você? Elas me escolheram, mesmo sem saber tudo, mesmo com medo. E eu escolhi ficar. Elisa começou a chorar, silenciosamente. As lágrimas escorriam como chuva mansa, sem alarde, mas carregadas de tudo que ela havia segurado por 5 anos. Eu criei as 3 sozinha, Fernando. Clara teve febre convulsiva aos 2 anos. Luísa quase se afogou. Lívia teve crises de asma. Eu gritei seu nome em cada madrugada de desespero. E agora você chega, com sua gravata italiana, dizendo que quer fazer parte. Fernando se ajoelhou ao lado do leito. Não quero apagar o passado. Quero construir o futuro. Com você, se ainda houver espaço. Ou pelo menos com elas. Eu não vim reivindicar nada. Só cuidar. Elisa olhou para ele longamente. Então disse: elas são o melhor de mim. E agora, talvez, também o melhor de você. Fernando segurou a mão dela com cuidado. Podemos tentar? Elisa olhou para o teto, suspirou e respondeu com a voz quase imperceptível. Talvez. Os dias que se seguiram foram feitos de pequenas esperanças e grandes silêncios. Elisa permaneceu em recuperação, consciente, mas ainda fragilizada pelo trauma e pelas memórias que voltavam em ondas confusas. As filhas a visitavam todos os dias por períodos curtos. As primeiras vezes foram emocionantes, mas também carregadas de tensão. Clara, sempre a mais retraída, demorou para se aproximar do leito. Luísa correu até a mãe no instante em que a viu, grudando no seu braço com força. Lívia, como sempre, foi a primeira a falar. A gente cuidou do papai, mamãe. Agora é sua vez de cuidar da gente de novo. Elisa sorriu com dificuldade. Vamos cuidar uns dos outros, filha. Do lado de fora, Fernando aguardava, ansioso e hesitante. Ele sabia que não poderia apressar as coisas. Nem o perdão de Elisa, nem a construção da confiança com as meninas. Mas o simples fato de ser chamado de papai, mesmo que ainda tímido e incerto, era mais do que ele jamais imaginou ouvir na vida. Certa tarde, Elisa pediu para conversar a sós com Fernando. Eu sei que elas te amam. Eu vejo isso nos olhos delas. E eu não vou negar esse vínculo. Só que nós dois ainda temos muito para resolver. Fernando assentiu. Eu não espero que você me perdoe da noite para o dia, mas quero ser um parceiro. Para elas. Para você, se permitir. Elisa olhou pela janela. A cidade respirava lá fora, indiferente a tudo que estavam vivendo. Quando saí do hospital, não sei para onde vou. A casa em Ribeirão das Neves foi vendida. Eu vendi tudo, até os móveis. Estava tentando recomeçar. Sozinha. Então vem recomeçar com a gente, disse Fernando com firmeza. Tem espaço, não só na casa, mas aqui. Ele tocou o próprio peito com emoção verdadeira. Elisa deixou uma lágrima escorrer, mas não a limpou. Vai ser difícil, eu sei. Vai doer?
Já está doendo. Ela sorriu, ainda que com dor. Mas talvez valha a pena. Naquela noite, Fernando preparou o jantar com as meninas. Esqueceram o sal, queimaram o arroz. Riram. Elisa, ainda no hospital, mandou uma mensagem com um desenho das meninas em seu caderno de fisioterapia. As três ao lado de um homem com cara de assustado e um coração gigante no meio. Família é quando a gente decide ficar, escreveu no canto da página. Fernando sorriu. Ele estava ficando. E talvez, pela primeira vez, estivesse vivendo. 6 semanas após o acidente, Elisa recebeu alta. O carro de Fernando estacionou diante do hospital com 3 rostinhos colados no vidro da janela traseira. As meninas agitavam os braços, gritando ao mesmo tempo. Mamãe! 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 Elisa surgiu na porta da frente com um andar lento, apoiada em uma bengala temporária e os olhos marejados. Fernando segurava a porta aberta, mas não disse nada. Só olhava. Quando Elisa se aproximou, as meninas correram, contidas pela recomendação de nada de pulos ou abraços fortes. Mas não resistiram. Clara chorava em silêncio. Luísa empurrava as outras para chegar primeiro. E Lívia puxava a mãe pela mão como se nunca mais fosse soltar. Vocês estão tão grandes, disse Elisa emocionada. Fernando estendeu a mão. Elisa a segurou. Pronta? Assustada, respondeu ela. Mas sim, a casa, antes fria e silenciosa, agora respirava como um organismo vivo. Elisa ocupou o quarto de hóspedes no início, por recomendação médica. Fernando transformou o escritório em um espaço de leitura e brinquedos para as meninas. Aos poucos, rotinas foram surgindo. A hora do desenho, o chá de camomila antes de dormir, o banho de sol na varanda aos domingos. Fernando e Elisa ainda caminhavam com cautela. Tinham conversas francas, às vezes duras. Falavam do passado, do abandono, da solidão, das dores. Mas nunca com gritos. Sempre com o cuidado de quem sabe que carrega nos ombros algo maior do que mágoas. A vida de 3 crianças que aprenderam cedo demais o que era perda. Num sábado à tarde, as meninas organizaram um casamento improvisado no quintal. Usaram lençóis como véu, flores do jardim como buquê e obrigaram Fernando a usar um chapéu ridículo. Elisa riu até chorar. A gente quer que vocês fiquem juntos para sempre, gritou Luísa. Igual nos contos de fada, completou Clara. Mesmo que não case de verdade, murmurou Lívia, olhando para os dois. Mas fiquem. Fernando olhou para Elisa. Ela sorriu, tocando o rosto dele com suavidade. Estamos ficando, disse ela, e às vezes isso já é um milagre. No mural da sala, um novo desenho feito por Lívia ganhou lugar de destaque. Todos juntos em uma praia, mãos dadas, com um sol sorridente e o título escrito em letras desajeitadas. Família Martins Cavalcante. Fernando leu o nome em voz alta, com os olhos úmidos. Elisa se aproximou, abraçou-o por trás e sussurrou. Agora sim, parece casa. E ali, naquele instante, não havia mais milionário, nem abandono, nem dor. Havia apenas 4 corações aprendendo a bater no mesmo ritmo. E isso sim, era o começo de um lar.